Larissa, Carolina, Yara, estou permitindo aqui. O doutor Sandro ainda não, acho que o doutor Sandro ainda não entrou, mas deve estar entrando aqui. Gente, para quem está chegando agora por aqui, nós somos um grupo formado por advogados criminalistas, alguns estudantes. Boa noite, Larissa. Alguns estudantes, pessoas que são interessadas na área criminal e que buscam aperfeiçoamento, que estão sempre buscando crescimento dentro da nossa área. E a gente sabe que a gente vive uma batalha todos os dias em busca de tanto de aperfeiçoamento como de posicionamento. É necessário que a gente esteja sempre preparado para que a gente realmente consiga alcançar as nossas intenções dentro da nossa profissão. E eu estava postando recente aqui no meu Instagram justamente sobre isso, sobre a importância da preparação do advogado criminalista. Boa noite, doutor Sandro, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutora, satisfação, tudo bem? Tudo bem, é um prazer recebê-lo. Finalmente conseguimos marcar aqui a nossa aula. O doutor Sandro disse que está um pouquinho adoentado, tem uns compromissos aí para os próximos dias, mas mesmo assim ele se disponibilizou a estar com a gente hoje. Então, desde já, doutor, eu já agradeço a sua disponibilidade. Eu fico muito feliz com cada convite que é aceito aqui de forma genuína para compartilhar conhecimento, visando que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento jurídico. Então, em nome aqui de todos da Academia de Criminalistas, eu o agradeço por estar aqui hoje. Ô, doutora Tatiana, satisfação é minha, satisfação toda, né? Estava aguardando de forma ansiosa esse momento, estou um pouco rouco, feito ele disse, cheguei ontem do Amazonas, né, de Manaus, e terminei vindo um pouquinho resfriado, e daqui a pouquinho, de meia-noite, eu moro aqui a 40 quilômetros do aeroporto, já estou indo para Brasília, né, tenho um compromisso amanhã em Brasília, quinta e sexta-feira, além de despacho lá no STJ, tenho também um evento que eu vou participar do Dr. Álvaro Assis, não sei se a doutora já ouviu falar, um grande também tribuno e criminalista lá de Brasília, eu vou para participar também do curso dele, mas, sem mais delongas, a gratidão é muito grande, né, de estar nesse seleto grupo aqui, né, de grandes criminalistas, de estudantes e pessoas que estão focadas e voltadas a aprender o direito e representar muito bem essa função que é tão nobre, essa profissão que é tão nobre, que é ser advogado. Né? E é sobre isso que eu quero falar, quero trazer um tema daqui a pouquinho, né, com a vossa determinação, que aqui eu sou servo, estou para servir a todos, vocês determinam e eu obedeço aqui. Né? E para a gente falar de um tema, né, que é um tema, falar sobre teses defensivas no Tribunal do Júri, falar um pouquinho ali de convencimento, de persuasão, como é que se apresenta uma tese, o que é importante na apresentação de uma tese, o que é que pode chamar a atenção dos jurados, que são os julgadores do povo ali, né, para escolher a sua tese e você sair dali, né, com um resultado que seja um resultado aceitável e desejado no Tribunal do Júri, tá bom? Portanto, é sobre esses pontos que eu quero falar e devolvo a palavra à doutora dizendo que é muita gratidão, muita gratidão por receber o convite da doutora. Doutor, eu estava só fazendo aqui uma introdução rapidinho, eu já vou passar a palavra para o doutor, mas eu estava falando justamente com eles aqui, falei também anteriormente no meu Instagram, que a população, a sociedade, os estudantes, acho que esqueceram um pouco que a gente precisa continuar estudando. Algumas pessoas acham que hoje é só o posicionamento, é só o marketing, que importa, mas o conhecimento técnico, ele não deixou de ser importante. E não é porque uma coisa é importante que exclui a outra. A gente sabe que a gente também precisa ser visto, a gente precisa ser visualizado para que as pessoas conheçam o nosso potencial. Mas é muito importante também que a gente tenha algo a mais para oferecer, que a gente se dedique, que a gente busque o conhecimento, que a gente entenda que os nossos clientes, eles merecem isso, e não só os nossos clientes, mas também os advogados que confiam no nosso trabalho. E aí eu vou falar sobre um projeto que eu tinha combinado com eles que iria divulgar aqui no início da aula, que é um projeto chamado
happy hour com uma criminalista. Então, aqui o pessoal da Academia de Criminalistas, todo mês, a última sexta-feira do mês, a gente vai se reunir em uma aula online em que a gente vai falar sobre a advocacia criminal de vocês. Então, a gente vai analisar, olha, aqui eu percebo que você precisa investir mais na sua técnica mesmo, que você precisa sentar para estudar. Hoje, eu tenho uma dedicação aqui dentro do meu escritório para a gestão do meu escritório. Então, alguns advogados precisam visualizar isso também, a gestão de pessoas, que a gente trabalha hoje com outros advogados, que a gente precisa ter essa gestão dessas pessoas, e que hoje é importante ter equipe, é importante ter parcerias, porque nós, advogados criminalistas, por muito tempo, pintaram aí uma desunião que eu achava que era isso, que a advocacia criminal era isso, até eu realmente conhecer mais pessoas, conhecer mais advogados, ter aqui a Academia de Criminalistas e perceber, na verdade, que é completamente o contrário, que a gente está aqui para se unir, para desenvolver a advocacia criminal. Então, hoje eu vou divulgar esse projeto no meu Instagram, que é o Happy Hour com a criminalista. Eu coloquei esse nome porque vai ser numa sexta-feira. Então, eu disse assim, olha, na sexta-feira a pessoa vai largar a mão da cerveja e vai sentar aqui comigo para a gente conversar ou sobre direito penal, direito criminal, gestão de escritório, gestão de processos, para a gente aí terminar o ano com 4 encontros voltado para o aperfeiçoamento do seu escritório, da sua advocacia, e tudo isso, né, esses nossos encontros, eles serão do mesmo jeito que são esse aqui, vai ser um encontro gratuito e aberto. E no final desses 4 encontros, aquela pessoa que tiver realmente se destacado, cumprido ali as missões, participado das aulas, eu vou fazer aí um acompanhamento mais direcionado e individual. Então, sem mais delongas, já dei o meu aviso, pessoal, depois a gente conversa lá no grupo da academia sobre possíveis dúvidas e sobre esse assunto, e para não tomar mais o tempo da nossa aula, vamos agora falar sobre um tema super importante e que todo advogado criminalista, quando pega um processo do tribunal do júri, fica, e agora? Qual a tese que eu vou usar aqui? O que é que vai convencer o jurado? Então, o doutor Sandro, que tem muita experiência no assunto, que eu admiro muito o trabalho, vai falar sobre isso. Então, boa noite a todos, e agora eu vou para o meu lugar aqui, ó, meu bloquinho, meu lugar que eu também pertenço, que é o meu lugar de aprendiz, de estudante, que é isso que eu quero ser, se Deus quiser, eternamente. Doutor Sandro, a defesa está com a palavra. Maravilha, doutora. Muito obrigado, doutora Tatiane. Eu, antes de entrar no meu tema, né, pela apresentação da doutora aí, eu faço até uma contribuição, me permita, da questão que, quando a gente fala dessa questão da apresentação, e hoje muita gente está preocupado com o marketing, né, jurídico, e querer apresentar, querer divulgar, querer cada momento estar ali publicando, é importante, mas lembre-se sempre de algo. Um consumidor, quando a gente chama de market share, né, participação na mente do consumidor, quando o consumidor ele quer provar um produto, muitas vezes ele vai até o mercado e ele pega aquele produto até a primeira vez ou a única vez pela embalagem, certo? A embalagem é muito bonita e aí a gente vamos traduzir para o direito. O paletó é muito bonito, o vestido é muito bonito, certo? O blazer da mulher é muito bonito, a maquiagem é bonita, tudo é bonito. E isso é tudo a embalagem. Se ele consumir e não tiver conteúdo, ele vai desprezar aquele produto e vai divulgar para todos que aquele produto tem uma embalagem que até parece ser bonita, mas que não tem um conteúdo. Portanto, no mercado, as pessoas precisam se conscientizar que é mais fácil um consumidor ele consumir um produto que a embalagem não seja tão bonita, mas quando ele experimentar, o conteúdo seja maravilhoso e ele possa se surpreender e continuar consumindo, do que ele consumir uma embalagem muito bonita e o produto não ser bom e ele não vai consumir mais. Portanto, qual é o segredo para poder você conquistar o seu espaço na advocacia e esquecer muitas vezes, doutor Antônio Carlos, da quantidade de advogados que tem no Brasil.
Ah, minha preocupação é que tem 1,5 milhão de advogados. Eu não tenho preocupação nenhuma que chegue mais 2 milhões de colegas para mostrar a força da advocacia. O que eu preciso me preocupar é que eu tenha uma embalagem que seja aceitável no mercado e um conteúdo que seja maravilhoso para que ele se torne indispensável ao mercado. E esse conteúdo é o quê? É conhecimento. Esse conteúdo é o quê? É ser incansável em buscar cada dia mais se tornar um profissional melhor. E a profissão do direito, ela requer do profissional esse sacrifício diário, doutor Maxwell. Diário, certo? Ele quer, doutora Diana, diário esse sacrifício do profissional. Se você não tem o desejo de pelo menos separar 1 hora do seu dia para todos os dias se capacitar, se qualificar, buscar atualização do STJ, nova jurisprudência, súmula e coisas que foram decididas, você está na profissão errada. Você está na profissão errada. E depois não venha culpar a profissão dizendo que a advocacia não se dá mais para viver bem, que é mentira. Eu vivo muito bem da advocacia, mas também eu sacrifico muito de tudo aquilo que eu tenho que fazer. Certo? Quem está chegando agora, peço perdão, estou um pouquinho resfriado, e a voz também, mas jamais deixaria de ter essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tá bom? Portanto, vamos lá. Ó, coloca esse ponto. Esse ponto, ele é importantíssimo para a sua carreira profissional. O conjunto é quem vai fazer o sucesso. Embalagem mais conteúdo. Se os dois, ó, é bom, você jamais deixará de consumir aquele produto e trazendo para a advocacia. Quem contrata você vai poder indicar com segurança o seu profissionalismo e a sua forma de trabalhar, tá bom? Mas, senhores, sem mais delongas, doutor, eu até tentei aqui, eu meio perdido aqui, eu tentei até compartilhar aqui, não sei se eu vou conseguir, mas se não conseguir, eu estou com a apresentação aqui. O site terá acesso ao conteúdo? Acho que não, vamos aqui. Vamos lá. Mandar também, doutor, eu posso compartilhar, tá bom? Mas Pode. fique à vontade. Pois deixa eu ver aqui, ganhar tempo, ele está aqui. Deixa eu ver aqui, viu, doutora, bem rapidinho. Tá. Aqui eu vou... Estou lhe mandando aqui, viu? Tá. Só abrir aqui para ele mandar aqui. Vê se a doutora consegue aí compartilhar. Mas eu vou aqui já iniciando, tá bom? Pode iniciar, que é o tempo que pode. Isso, para a gente ganhar tempo aqui. Vamos lá, poder ganhar tempo. Bom, senhores, deixa eu fazer uma breve apresentação da minha pessoa aqui, para a gente poder conversar e vocês conhecerem um pouco também, né, da minha pessoa, ainda quem não conhece, tem algumas pessoas que eu já visualizei aqui, né, que está na aula, que já nos acompanha pelas redes sociais, outros já conhecem o nosso trabalho, alguns já foram de forma presencial a alguns júris que realizamos aí no estado do Ceará. Eu sou um advogado pernambucano, sempre eu faço na minha apresentação, né, um advogado pernambucano apaixonado pelo Tribunal do Júri, diferente do que os outros geralmente falam lá na exaltação, sou filho de seu Brás do Bar, aqui de Pernambuco, né? E daqui a pouco a gente vai saber o porquê eu gosto de me apresentar dessa forma, e de dona Josileide. Eu hoje atuo em 16 estados da federação, só com o Tribunal do Júri, né? Eu atuo em 16 estados da federação, só atuando com o Tribunal do Júri.
Pela misericórdia de Deus, também sou palestrante nos principais congressos do Brasil, incluindo a Expor Direito, incluindo o Congresso Brasileiro, que vai ter aí em Fortaleza novamente, incluindo, né, Tribunal do Júri por todo o Brasil, e também, né, tive a oportunidade do ano passado de falar sobre o Tribunal do Júri em Salamanca, na Espanha, me tornando um conferencista internacional, sendo dos representantes do Brasil, dos poucos que foram lá para falar do Tribunal do Júri. E eu quero começar aqui, doutora, falando das teses defensivas e dizer o porquê eu estou também falando isso logo no início. Porque o primeiro ponto para a gente escolher uma tese defensiva, né, o advogado criminalista, ele escolheu uma tese defensiva para o Tribunal do Júri, ele precisa ser apaixonado pelo Tribunal do Júri. Ele precisa ser apaixonado por estudar um processo. Ele precisa saber abdicar dele mesmo para poder servir dentro do Tribunal do Júri, servir ao cliente. Portanto, quando falamos de Tribunal do Júri, falamos de paixão, falamos de encantamento, falamos de conhecimento jurídico, falamos de conhecimento de pessoas, falamos, para escolher uma tese defensiva, de humildade. Mas tem um ponto que ele é sensacional e, entre todos eles, é o mais importante. Nós precisamos conhecer de pessoas. Precisamos conhecer de pessoas. Precisamos saber o que é humanização na advocacia. Eu ensino em 4 pós-graduação no Brasil e por onde eu passo plantando, doutor Maxwell, a humanização dentro do Tribunal do Júri. O senhor já viu eu trabalhando no Tribunal do Júri, sabe que o que eu vou falar aqui não é aquela questão, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Comigo, não. Eu falo o que eu faço e que tem dado certo e que tem tido um resultado altamente importante. Certo? Portanto, o primeiro ponto que o advogado precisa... Pode ir para a próxima página, doutora, por favor? O primeiro ponto que o advogado precisa para escolher uma tese defensiva, certo? O advogado criminalista deve saber eleger com sapiência a tese defensiva que irá sustentar no plenário do Tribunal do Júri. O primeiro ponto para se ter a decisão de uma tese é ter sabedoria ao estudar o processo, analisar uma denúncia, analisar todo um inquérito policial, saber ouvir o cliente. Quando a gente fala de sapiência ou sabedoria, ele está agregado a esses pontos. Eu não posso me encantar ou ser contaminado, escuta 2 palavras, ou me encantar ou ser contaminado de forma preliminar. E o que é, doutor Sandro, ser encantado ou contaminado de forma preliminar? É quando eu vou, doutor Augusto, escuto o cliente e já digo, já sei qual é a tese que eu vou defender. A tese é essa. Você procurou saber se a tese ou a história do cliente está alicerçado em parâmetros para a sua tese? Você já estudou o processo antes de dizer ao cliente a tese vai ser essa? E esse é o primeiro erro que eu vejo muito, doutora Tatiane. É profissionais que, quando escuta a primeira versão, já vai para o cliente como a tese fosse aquela tese ali, a única, imutável, e depois ele tem que voltar para dizer que nada daquilo é o que ele disse no início. E aí o cliente já começa a desconfiar se contratou realmente o profissional certo. Portanto, primeiro ponto, sabedoria. E a sabedoria está em quê? Saber olhar a denúncia, saber olhar o inquérito policial, saber ver e saber fazer a leitura dos interrogatórios e também
se teve ouvida de vítima sobrevivente e das testemunhas, e saber ouvir o cliente. Entendi a sua versão. Agora eu vou olhar se os indícios, ó, lembra? Lembra que para o tribunal do júri eu preciso de quê? Materialidade, indícios de autoria. Essa materialidade e esses indícios estão de acordo com a versão que foi passada pelo cliente? Eu só vou saber depois que eu estudar esses pontos. Portanto, nada de se emocionar nos primeiros momentos ou querendo conquistar o cliente com palavras que depois você seja obrigado, doutor Amar, a mudar. É melhor você ir com segurança. Vai com segurança, que aí as coisas começam a ser diferentes. E ainda quando vai com segurança, doutor Antônio, ter a consciência que precisa ser resiliente, porque a tese defensiva ela pode ser mudada, até no plenário, como eu já mudei muitas vezes. Você vai com a tese, achando que é uma forma, daqui a pouco o Ministério Público sustenta de uma forma e não trouxe nenhum elemento indiciário da sua tese. E tem outra que você termina vendo que vai ter mais benefício. E você tem que ter a capacidade para poder mudar até no plenário. E aí, depois, doutor Sandro, depois que eu escolhi a tese, já tenho ali aquela noção da tese. Bacana. Eu já tenho ali a noção da tese e agora eu já tenho uma base. Eu preciso agora, pode passar o slide, doutora, por favor? Eu preciso, sabe o quê? Acreditar na tese que eu escolhi. Vocês já ouviram, os senhores já ouviram o ditado que diz assim, se eu não acreditar em mim mesmo, acreditar naquilo que eu estou falando, quem é que vai acreditar? Eu vou conseguir convencer quem, doutora Diana? Se nem eu estou acreditando. Se você, a partir do momento que leu, doutor Maxwell, e os demais, que leu, doutora Clara, e ainda existe uma dúvida, doutora, provavelmente a tese ainda não foi escolhida do jeito que deveria ter sido escolhida. Porque a partir do momento que você escolher aquela tese, ela tem que ser de tal forma que ao vocês olhar para mim aqui, eu falar que essa parede ela é amarela, todos vocês podem até achar o contrário, mas eu tenho convicção que ela é amarela. Portanto, quando a gente escolhe uma tese, o defensor deve sempre acreditar na tese levantada e buscar levar aos jurados a sua verdade como defesa. Tem alguns doutrinadores ou tem alguns grandes experientes do Tribunal do Júri, que faz parte da história do Tribunal do Júri, que eles têm uma definição, como o próprio Valdir Troncoso falar, dizia assim, o Tribunal do Júri é o momento de se contar duas histórias. E aquele que contar melhor a história dentro da base do processo, é essa história que será escolhida. Por isso, você deve acreditar, à luz da sua defesa, no que você está falando, no que você está levantando para as pessoas. Portanto, você deve ser o porta-voz do réu e lutar até o último minuto pelaquela tese que você está apresentando. Você é o porta-voz. Você já parou para imaginar? Ou se nunca parou, imagine comigo. O poder que é você ter em suas mãos, otorgado a vida de alguém para você defender, a responsabilidade, o compromisso, que não se pode brincar com a liberdade nem com a vida das pessoas. E é sobre isso que a gente tem que falar. É sobre isso que a gente tem que ter a certeza que nascemos para fazer isso, e se não nascemos completo, com o dom da oratória,
com o dom do estudo, precisa entender que é possível chegar até onde quer, mas precisa sacrificar, estudar para poder fazer. Esse é o segredo. E para fazer isso, precisa acreditar naquilo que você faz. E lutar até o último segundo pelo direito do seu constituinte, sabendo que você foi escolhido ali para fazer a diferença. Eu trago também ainda para contribuir, antes da gente adentrar exatamente e falar de algumas teses defensivas, eu trago algumas outras dicas para que a gente possa aqui pontuar cada dica dessa e que a gente possa fazer a reflexão de como eu preciso estudar e quais os pontos que eu preciso para eu poder dar sustentação à minha tese. Pode passar, por favor, doutora. 5 pontos que eu trago aqui. As teses devem ser trabalhadas com convicção e veemência. Escolheu a tese, acredita na tese. Agora, qual é o primeiro ponto? Quando eu for trabalhar essa tese, eu preciso trabalhar com convicção, veemência. Eu preciso ter ali na mão, doutor, selecionado, trabalhando o que eu chamo de gatilho da segurança. Doutor Sandro, o que é o gatilho da segurança? O gatilho da segurança é quando eu vejo dentro do processo, doutor, um laudo pericial, tanatoscópico, que foi feito e que é comprovado que o meu cliente não fez parte daquele momento, porque pegaram as impressões digitais do carro, onde está dizendo que ele entrou, e não tem nenhuma impressão. E eu preciso pegar com convicção, com veemência. Doutor Augusto, está aqui a prova, doutor Augusto, tem uma prova técnica. Está aqui, contra essa prova, doutor Augusto, não tem falácia que possa derrubar. Veemência, convicção. Foi feito por um perito do nosso Estado, com credibilidade, com órgão feito a performance, com credibilidade. A tese da negativa de autoria, que daqui a pouco a gente entra nela. Mas entendeu que você tem que ser imbuído desse ânimo, desse desejo de poder dar grito, poder falar. Quando eu falo de tribunal do júri, até a rouquice já foi embora. Estou vendo aqui. É a paixão. Já não estou mais nem rouco, doutor Antônio. Já fiquei bom. Parece que eu estou fazendo júri. Certo? E é essa paixão que precisa tomar conta de você quando você entra no plenário. O segundo ponto que eu falo, o defensor deve ser resiliente para mudar a tese até em plenário. E uma palavra que o promotor vai dizer a você, você tem a capacidade de dizer, não, eu estou saindo agora, não é mais negativa da autoria, não. Mas mostrou aqui uma prova tal, e nessa prova não mostra nem a materialidade. Eu saí da negativa da autoria e digo, é ausência de materialidade, doutor. Nem laudo tem, nem direto nem indireto. Você está entendendo? Ou seja, são pontos que você tem que criar esse desejo e ter uma rapidez, uma resiliência em poder mudar. O terceiro ponto que eu falo é a tese escolhida deve ser com harmonia com as provas dos autos. Eu tenho encontrado nas tribunas pelo Brasil afora, doutor Augusto, tribunos que traz teses defensivas mirabolantes, doutor Antônio, que não está em harmonia nem de acordo com a tese que ele está apresentando. As provas são contrárias. As provas são contrárias. Tem um vídeo do cara matando o outro. Tem uma prova pericial do cara entrando dentro de um carro e foi feito o exame papiloscópico, tem demonstrando que ele entrou naquele carro. E o cara quer dizer que é negativa de autoria de todo jeito. Sabe qual é a impressão dos jurados, doutora Tatiana, de imediato? Está querendo me fazer de besta.
Tá querendo me fazer de besta. Vou ferrar em tudo aqui. O quanto ele poderia tirar 2 qualificadoras, enquanto ele poderia pegar aquela situação fática e trazer uma situação fática dizendo que aquilo aconteceu depois de uma injusta provocação e trazer um privilégio. As provas dos autos, ela tem que ter harmonia com a tese defensiva. Nós não estamos falando, tem muita gente que confunde, mas tem muita gente que confunde, doutor Maxwell, o que é juiz leigo com achar que são pessoas com dificuldade de inteligência. E o jurado ele não tem a dificuldade de inteligência. Por sinal, como um dos gatilhos, que é o gatilho da empatia ou da significância, eu utilizo isso com o jurado de uma forma diferente. Dizendo que ele tem um conhecimento ali, que é um dos maiores conhecimentos. E qual é o conhecimento que o jurado tem, que é um dos maiores conhecimentos? A experiência de mundo, do dia a dia. Eles estão aptos. Ninguém melhor do que ele para poder julgar, porque já passaram pela experiência de vida por várias situações que hoje se entende que meu cliente é inocente. Entendeu? Isso. Esses dias eu fiz um júri, e eu lembro como hoje, que o cara perguntou, disse assim, não, ele escutou o grito. Na hora da inquirição, eu perguntei, disse, mais ou menos eu estava com que distância? Ele disse, com 600 metros. O cara com 600 metros, mais de meio quilômetro, doutor, escutar um grito. Ele tem que ser estudado, porque essa audição dele tem que ser replicada para o mundo todo. É uma coisa fora do comum. Aí, quando você diz isso e mostra ao jurado que essa distância é uma distância considerável, mostrando que um plenário ali, quando você dá um passo, que é mais ou menos 1 metro, vai dar 30 metros. Ele está falando 500 metros. Precisa de ser um técnico para saber que é mentira? Não. Agora, você precisa ser um expert, estudioso, para saber mostrar aquela prova com veemência, com convicção, que o jurado vai entender e dizer assim, doutor, precisa ser advogado não para saber que isso é mentira. Entendeu? Ou seja, se a prova está desconexa, você precisa buscar ela para saber se tem alguma ligação. Qual é a ligação que tem? Opa, meu cliente disse que foi uma legítima defesa. Tem vídeo? Não tem vídeo. Opa, beleza. Ele disse que é uma legítima defesa. Tem testemunho ocular? Tem não. Opa, só estava ele e a vítima. O argumento dele tem lógica cronológica para eu apresentar que é uma legítima defesa? Tem. Aí eu vou trabalhar. Vou trabalhar e vou mostrar ao jurado da seguinte forma. Doutores, aqui tem 2 versões. Vamos passar aqui no crivo da credibilidade? Vamos passar no crivo da credibilidade? Quem está falando aqui, 2 pessoas, todas as 2 têm interesse na parte. Ou não, doutor? A vítima é fatal. Só tem aqui agora a palavra do réu. Certo, peraí. E na hora que o réu fala que ele matou, ele serve, é seletivo. Na hora que ele diz que é ilegítima defesa, é mentira. Ou é tudo verdade ou é tudo mentira. Se é mentira que ele está dizendo aqui que matou e o senhor não está acreditando que é ilegítima defesa, não se deve acreditar que ele matou, ele é inocente. Ou se não dá crédito à palavra dele toda. Deu para pegar? Deu. Levante aí a mãozinha, mande mensagem aí, certo? Aqui não tem isso não. Se interromper, a gente volta. É a hora de fazer pergunta, tá certo? Levanta a mãozinha aí quem quiser fazer alguma pergunta. Diana, quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Tranquilo? Pronto, né? Augusto, qualquer pessoa pode participar aí.
E fique tranquilo, participe mesmo. Mas se você, por um acaso, a informação não chegou para sua compreensão, não é culpa sua. É culpa minha que não estou passando do jeito que deveria passar. Aí você vai dizer e eu vou arrumar outro jeito aqui para a gente poder se entender. Beleza? Depois vamos continuando. Olha o quarto ponto aqui, ó. A escolha da tese tem que ter a base no processo, né? A base em tudo que você estudou. E você tem que ser a pessoa que mais conhece do processo. Quinto ponto. É importante utilizar no máximo 2 teses. Uma principal e a outra tese subsidiária. Doutor, pode-se usar 3 teses? Pode usar até 10. Se você tiver a capacidade de colocar um cardápio na frente do jurado e convencer ele de 10 teses que ele tem que escolher uma e não deixar ele complicado, o senhor aconselha? Não. Ó, não sai por aí dizendo, não, Sandro disse que poderia escolher várias. Não. No meu entendimento, 2 teses. E escolhendo as 2 teses, precisa ter cuidado de quê? Das teses não serem conflitantes. Eu tenho visto, e muito, não é pouco não, doutor Antônio. O cara aí com negativa de autoria e daqui a pouco pedir uma menor participação, um exemplo. Espera aí. Se tu acabou de dizer agora, abençoado, que ele não participou, como é que tu está dizendo agora que também, se o jurado entender que teve uma participação, foi de menor potencial ofensivo? Se nem tu entendeu o que é que está defendendo, como é que o jurado vai ter a obrigação de absolver seu cliente? Portanto, tem que ter muito cuidado na hora da escolha da tese. Se essa tese não vai ser conflitante. Certo? Agora, ó, 2 teses bacanas. Legítima defesa e um homicídio privilegiado. E por que aí sim, doutor, está na linha? Eu vou dizer ao jurado da seguinte forma, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de tese, mas eu quero aqui ir antecipando, para a gente ganhar tempo. Eu vou dizer ao jurado da seguinte forma. Excelência, no nosso entendimento, pelas características, pelo que tem no artigo 25 do Código Penal, que diz que logo após uma injusta... artigo 25 não, perdão, 121, parágrafo 1º, que diz que logo após a injusta provocação da vítima, certo? Logo após a injusta provocação da vítima, foi que o meu cliente agiu. Ele só agiu tomado pela emoção. É esse ponto que eu quero deixar aqui claro. Aí você tem uma tese. E por que essa situação aqui de eu lhe pedir aqui, que é uma legítima defesa, ou que é um homicídio simples, ou que é um homicídio privilegiado? Porque aí ele está assim, na mesma linha. Pelo princípio da eventualidade. E aí eu explico ao jurado o que é o princípio da eventualidade. Que eu tenho convicção no que eu estou sustentando e dizendo do meu cliente. Mas em respeito a vossas excelências, entender que a legítima defesa que eu estou pedindo aqui, ele poderia ter parado por algum motivo, mas entende que não tem nenhuma qualificadora. Eu respeito a decisão de vossas excelências também. Eu respeito a decisão de vossa excelência também. Portanto, ó, sempre que tiver uma tese principal e uma tese subsidiária, lembre desse princípio da eventualidade, que quer dizer exatamente isso. Eu respeito a decisão, por entender que cada ser humano tem uma interpretação diferente, muitas vezes, em determinado ponto. Em respeito a esse princípio, eu digo a vossas excelências que eu trouxe hoje 2 teses
para Vossas Excelências poder escolher e fazer hoje justiça na Casa de Justiça. Certo? Viu a pegada? Essas duas teses são as teses certas para poderem serem ouvidas por cada pessoa. Bacana? Vamos continuar? Pronto. Após continuando, vamos lá, doutora. Vamos falar da primeira tese de uma forma muito mais direta, muito mais direcionada, certo? Que é a negativa de autoria. Negativa de autoria, por si só, já está dizendo o que é. Nega autoria. O meu cliente não tem participação nesse crime. Ó, eu vou abrir um parêntese aqui muito importante. Muito importante. Principalmente na defesa de policiais. Tem pessoas que vai e está falando de negativa de autoria e o juiz coloca lá ou na ata ou na hora de perguntar e diz, não, a defesa sustentou aqui insuficiência de prova. Insuficiência de prova é diferente de negativa de autoria. Negativa de autoria está dizendo não participou. Insuficiência de prova está dizendo ele pode ter participado, agora prova não tem não. Entendeu a diferença? Aí o que é que ocorre? É absolvido por negativa de autoria. Tem PAD policial, procedimento administrativo, não pode continuar. Sana por ali porque o povo reconheceu que não foi ele. E se foi insuficiência de prova? Os jurados entenderam pela insuficiência, mas a corporação entende que teve indícios e que o senhor foi quem participou. Excluído. Foi absolvido do júri, mas foi excluído da corporação. Dá para perceber que as características minuciosas é quem faz a diferença. Por isso que vale a pena estudar. Por isso que vale a pena abrir mão, abdicar um pouquinho numa noite para poder estar aqui reunido, para não ter esse erro. E feito de história, ganha o jogo, mas não leva. É aquelas execuções, não é da minha área, mas é aquelas execuções de civil, que ganha, mas o cabo não tem nada. Vai pesquisa até na lua para ver se ele tem alguma coisa, mas não tem nada. Ganhou, mas não levou. Do mesmo jeito é aqui. Tá bom? Portanto, ó, quando se fala de negativa de autoria, estamos falando no princípio constitucional do indúbio pro réu, ou também conhecido como o quê? O princípio da presunção de inocência, ou também ainda chamado de... Alguém sabe me dizer? Chamado de quê também? O princípio da não culpabilidade. Bacana? 3 nomes que podemos utilizar na negativa de autoria. Quando se fala, e outra preocupação que eu tenho, doutor Antônio, doutor Almar, eu tenho outra preocupação, porque às vezes o tribuno, ele apresenta uma tese, achando que o jurado tem a obrigação de saber o significado daquela tese. Por exemplo, chego e vou sustentar inegibilidade de conduta diversa. Será que o jurado vai saber o que é inegibilidade de conduta diversa? Mas se você disser a ele que é como se fosse empatia, o que é inegibilidade de conduta diversa? É aquela situação, o senhor se colocando no lugar da outra pessoa, o senhor agiria do mesmo jeito? Se alguém, assim, Deus o livre, matasse uma filha sua, alguma coisa na sua frente, estuprando, se o senhor tivesse a oportunidade, mataria também um estuprador? Sim, senhor. Pronto, é disso que eu estou falando. Esse homem deve ser absolvido, porque o senhor, na situação dele, faria do mesmo jeito. Precisa traduzir.
Precisa trazer uma linguagem mais acessível. Precisa ter o que a gente chama de adequação de linguagem. Por isso a importância do estudo antecipado dos jurados. Para eu saber se é um professor, para eu saber se é um agricultor, para eu saber se é um vendedor, para eu saber se é um engenheiro, para eu saber se é um médico. Por isso que precisa dessa análise criteriosa. Porque se for um engenheiro, eu vou apresentar a prova para ele como se fosse números. Senhor Antônio, esse laudo aqui, ele é técnico e está dizendo que não foi o meu cliente. Aqui é como se 2 mais 2 fosse 4. 2 mais 2 tem como ser 5. O engenheiro vai olhar assim, vai ficar brilhando os olhos dele, porque ele é número. Certo? Não. É um professor de português. Aí eu vou aqui, ó, no pé da palavra. Se formos a interpretação do que se chama inocência, Vossa Excelência sabe o que eu estou dizendo. É alguém que nunca cometeu nada. Aqui, ó. Eu preciso fazer a interpretação de cada ponto. Eu não posso subentender, doutor Augusto, que o receptor, ele entendeu a mensagem que eu estou dando ou falando da forma que eu falei. Dá para perceber que isso tem que ser uma lição de casa? Olha, há anos atrás nós tínhamos uma dificuldade que era, doutor Maxwell, ter instrumentos ou equipamentos para captar a nossa imagem, para captar a nossa voz. Tinha que ter um dinheiro para comprar uma câmera de alta resolução, um sistema de som. Hoje a gente tem aqui, ó. O sinal gravando aqui o que eu estou falando para vocês. E por que está gravando? É porque eu vou daqui a pouco botar na internet? Não. É porque quando eu termino minha fala, tanto de cada júri, como de cada palestra, de cada evento, eu vou olhar o que é que eu preciso melhorar. Eu só fiz até hoje mais um pouco de 400 júris. Em pelo menos 16 estados da federação. Mas sabe quantas vezes eu saio para fazer um júri, achando, porque eu já fiz bastante júris por aí, bastante não, mas uma quantidade razoável, eu não preciso treinar? Nenhuma. Nenhuma. Todas as vezes que eu tenho um júri, principalmente de complexidade, eu venho para cá, doutor, filmo tudo e depois vou assistir. O que é que eu preciso melhorar na minha sustentação? E lembra lá no início, quando eu falei acreditar? Quando termino, eu olho e vejo se foi convincente a mim. Se nem eu acreditei no que eu falei, eu preciso mudar. Portanto, senhores, escolher uma tese, treina. Treina. Certo? Pegou um júri, treina. Tem uma sustentação oral, treina. Eu vi uma entrevista de Oscar essa semana, Oscar do basquete, da seleção brasileira, todos devem conhecer, conhecido como Mão Santa, né, de uma geração, mas que todo mundo deve conhecer. Se não conhecer Oscar, já deve pelo menos ter ouvido falar em Pelé. Certo? Eu vou falar os dois exemplos dos dois. Pelé foi o jogador, até hoje, ainda se fala, que foi o jogador com toda a tecnologia que se tem, mas foi o jogador mais completo da história do futebol. Ainda não teve outro para bater o quanto o Pelé foi completo. Pelé fazia gol de perna direita, de perna esquerda, fazia de calcanhar, fazia de cabeça, fazia de frente, fazia de costa, dava drible para a esquerda, drible para a direita, dava para frente, dava drible voltando, dava banho, dava lençol e dava tudo.
e perguntaram a Pelé o porquê você se tornou um jogador tão completo. A resposta dele foi a seguinte, tem biografia dele falando isso. Toda vez que terminava o treino normal, eu ainda passava em torno de 2 horas sozinho dentro do campo, chutando a gol. Muitas vezes todo mundo ia embora. Eu jogava a bola para cima e saía para cabecear sozinho. Eu treinava mais do que as outras pessoas. Da mesma forma e do mesmo modo, perguntaram a Oscar, você era mão santa. Ele disse, que coisa bonita falar que eu era mão santa. Mas todo treino, tem na internet, até eu publiquei lá no meu Instagram. Ele disse, toda vez que terminava o treino, eu ficava sozinho dentro da quadra e fazia pelo menos 1000 arremessos a mais do que qualquer outro jogador que treinava comigo. E a lógica é muito clara. Será que os jogadores que vão para a seleção brasileira, que são craques, e de qualquer seleção do mundo, será que eles sabem jogar futebol? É lógico que sabe. Que pergunta idiota é essa? E por que eles treinam antes de cada partida? Por que eles treinam? Porque ele precisa se familiarizar com o campo, ele precisa criar uma conexão com os colegas. Aí aqui eu trago 2 pontos, doutora. A gente está falando de tese, mas eu vou falar de um bocado de coisa. Depois a doutora Tatiana puxa a orelha aí, não tem nada não. Eu vou falar de um bocado de coisa. Entendeu? Mas 2 pontos que eu quero abrir aqui. Tribuno, que quer ser estrela, chega depois de jurado, depois de juiz, de todo mundo. Como é que tu conheceu o campo? Como é que tu chegou antes para poder se familiarizar com o plenário? Respirar o plenário? Não tem. Como é que conheceu o campo? É isso? E o segundo é esse. Porque fez já 5, 6 júris, 10 júris, acha que já está pronto, não precisa treinar. Entendeu? Portanto, são 2 pontos fundamentais que nós precisamos ter o cuidado. A tese é essa, vou estudar, vou treinar, vou ver vídeo de amigos que fazem. Quem são referências hoje no Tribunal do Júri no Brasil? Eu vou fazer, eu vou olhar. Eu tenho que fazer igual a ele? Não, mas eu tenho que aprender e adaptar ao meu estilo de atuação. Ser humilde para isso. Ser humilde para isso, que é muito importante. Portanto, vamos falar de uma outra tese. Pode passar, doutora, por favor? Que é a tese de desclassificação. A tese de desclassificação ou desclassificatória tem o objetivo de o quê? De derrubar uma acusação mais grave para uma menos grave. Uma mais grave para uma menos grave. Um exemplo, meu cliente está sendo acusado de tentativa de homicídio. Mas os elementos, os indícios, as características, doutor Augusto, me traz claramente que ele não tinha o dolo de matar. Ele tinha o dolo de ferir. Ou seja, o dolo de ferir era só o quê? Uma lesão. Ele tinha o dolo de lesionar e não de matar. Portanto, eu tenho que mostrar os jurados que existe aquela tese desclassificatória, mostrando que o meu cliente não tinha um dolo para matar. E aí eu preciso mostrar. O meu cliente, sim, tinha um dolo de lesionar. E por que, Vossas Excelências, eu estou mostrando aqui? Porque ele estava armado, ele estava com a arma que tinha 12 munições. E diante dos fatos, ele só fez um único disparo e pegou na perna, numa parte não letal, e se ausentou do local sem ninguém precisar segurar ele. Portanto, não era uma tentativa. Quem queria tentar matar ou quem queria matar
e não conseguiu, daria os 12 tiros. Se tivesse com intento ou intuito de matar, com dolo realmente de matar, teria dado todos os disparos. Mas meu cliente não. Ele estava com a faca na mão. O outro estava desarmado. Caiu no chão. E ele só deu um único corte. Ele só deu 2 facadas em parte não letal. Se ele tivesse o dolo e quisesse, ele tinha matado. O outro estava desarmado. E aí, ó, a importância da tese. Lembra quando eu falei logo lá no início que além do direito, ou o direito, na realidade, é a última coisa que vai fazer talvez a grande diferença quando você estiver sustentando uma tese, porque você precisa conhecer de pessoas, porque você precisa conhecer de sentimentos, você precisa conhecer de expressão facial, de linguagem corporal. Você precisa conhecer de um conjunto de situações para apresentar sua tese. Você precisa saber o que é uma voz de ouro, uma voz de prata, uma voz de bronze. Ó, aqui, ó. O meu cliente é inocente. E eu tenho certeza que vossas excelências irão absolver. Ó, voz de ouro e voltei para a voz de prata, mansa. Certo? E todos esses pontos são importantes na hora de levantar uma tese e de defender. Doutor Maxwell, que está com a mão levantada, seja muito bem-vindo e com a permissão da doutora Tatiana aí, que é a nossa presidente desse ato, Vossa Excelência está com a palavra. Boa noite, doutora Tatiana. Boa noite, doutor Santos. Tudo bem? Eu estava esperando uma oportunidade que o senhor ia tocar nesse assunto aí, que o senhor falou de humanização e conhecer de pessoas. E um júri que eu participei seu, há um tempo atrás, começou de manhã, terminou quase 11 da noite, que estava um embate muito grande o dia todo com o Ministério Público. Quando foi no final, o senhor pediu assim: Excelência, eu posso dar um abraço no réu, que há muitos anos a mãe dele não dá? Rapaz, quando o senhor abraçou, quando eu olhei, eu vi 4 jurados chorando. Aí eu disse 4-3. Aí foi dito e feito. Maravilha, doutor Maxwell. Obrigado pela contribuição. Doutor Maxwell já viu alguns júris nossos, já acompanhou alguns júris. E essa humanização, essa forma de fazer, é exatamente o que ele está dizendo. Eu fui junto do jurado, eu fui junto do réu, tudo calculado. E disse a ele que o abraço que a mãe dele gostaria de dar nele, que foi tolhido há muitos anos, por uma acusação injusta, por um acesso acusatório, hoje eu estaria ali, como último degrau da injustiça que ele poderia passar, e que hoje eu queria fazer aquele papel de pai e de mãe dele. Ele levantou, eu dei um abraço nele, ele começou a chorar, eu chorei, dei 2 cheiros nele, e os jurados começaram a chorar, o juiz ficou lá olhando já também, todo assim, a promotora toda encabulada também, disse: o que foi que esse homem fez? Eu acho que é encantamento de alguma coisa, que eu não sei nem o que foi que ele fez, que agora começou todo mundo a chorar. Mas é isso, né? É isso. O trabalho, quando se sabe o que está fazendo, ele tem uma probabilidade de sair muito mais bem feito. Tá certo? Não é que vai sair sempre perfeito, não. Mas ele tem uma probabilidade de sair, muitas vezes, mais perfeito. Tá bom? Então, Maxwell, muito obrigado pela contribuição, viu, pela lembrança, né? São lembranças boas aí, de grandes trabalhos que a gente tem feito aí no Ceará. Por sinal, já estão todos convidados. Dia 2 de outubro, eu tenho um júri aí na capital, um júri grande, né, que foi desaforado de Itaitinga, aí perto, de algum local aí. E eu vou represento um processo bem complexo, bem difícil, o número 1 do processo, né, mas é inocente, eu tenho convicção disso, certo? E vamos para cima. Eu acho que levantaram a mão aí, doutora.
Doutor Antônio quer participar, doutor Augusto, fica à vontade. Acho e os que demais também aí. o Maxwell mesmo, que eu acho que tinha levantado, mas se alguém quiser participar, Fica à vontade. fique à Isso, doutora, daí da sua cidade, né, doutora Carolina, isso da minha cidade, é daí mesmo, né, como um processozinho meio complexo, de uma pessoa conhecida daí dessa cidade. Mas vamos lá. Portanto, a desclassificação ela tem esse objetivo de tirar de um crime mais grave e colocar em um crime menos grave. Vamos abrir parênteses e vai dica de ouro que não tem nos livros. Só quem faz o júri é que sabe. Ó, no final do júri, e não sei se todos aqui já foram ao júri ou se alguém é advogado que já fez júri. Por isso que eu estou sendo o mais didático possível aqui, para que todo mundo, ao final, possa realmente entender o que eu estou querendo passar da mensagem. No final do júri, tem algo que é chamado de quesitação. E a quesitação também é um momento de ouro. Não adianta você apresentar tudo maravilhoso e, no final, o juiz fazer uma quesitação complicada, longa, que os réus não vão entender qual é a pergunta. Certo? Mas aí, olha aí, ainda não fiz júri, mas já consegui uma desclassificação. Maravilha. E daqui a pouco eu quero que você compartilhe com a gente também essa experiência. E aí, o que é que ocorre? Eu vou ser bem breve aqui, bem rapidinho, para eu não estourar muito tempo aí. Eu disse que eu ia fazer só em 1 hora, mas já passou. A gente vai passar. Vamos adiantar aqui. Existem 5 perguntas que são perguntas, geralmente, que são as perguntas clássicas do júri, no final. Tem a materialidade? Tem. O que é a materialidade? Se houve determinado fato. Tem o laudo, tem tudo. Segundo, tem autoria? Se tem alguém que foi confesso, autoria. Terceiro quesito, obrigatório. Absolve o réu? Tal. Sim ou não? E geralmente vem depois as qualificadoras. Que de praxe o Ministério Público sempre coloca 2. Certo? Aqui. Quando tem um quesito que é de desclassificação para minimizar a pena, ou que seja para um homicídio privilegiado, ou que seja para um homicídio privilegiado, ou que seja uma desclassificação, as perguntas têm variações nesse quesito. Um exemplo, se a minha tese principal é a desclassificação para, em vez de ser uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal, obrigatoriamente o juiz tira do terceiro quesito a pergunta obrigatória, certo? Do terceiro quesito, e ela vai para o quarto quesito. A desclassificação, ela vem para o terceiro quesito. E se os jurados entenderem pela desclassificação, o júri sai, ou a acusação sai da mão dos jurados e volta para a mão do juiz. Por quê? Deixou de ser um crime doloso contra a vida. Beleza? Mas, doutor Sandro, se é uma desclassificação, o meu cliente não fica prejudicado em não ter a questão da quarta pergunta, que seria a terceira, se os jurados absolvem o réu? Exatamente, o seu cliente teria esse prejuízo. Mas aí onde vai a dica? Toda vez que tiver uma desclassificação, você coloca uma tese principal primeira como absolutória. E qual seria a tese absolutória, doutor Sandro? Clemência, certo? Ou outra tese que ela venha para ser perguntada no quesito obrigatório. E você vai dizer ao juiz, excelência, o quesito obrigatório é a clemência, a tese principal é a clemência. Portanto, o quesito obrigatório da pergunta se absolve o réu, ele deve vir antes da desclassificação, porque ele é mais benéfico.
Se você não fizer isso, o juiz vai fazer a pergunta da desclassificação e o seu cliente não poderá ser absolvido, porque a pergunta 4, que vai para a absolvição, ela vai ser prejudicada. Certo? Ela vai ser prejudicada. Fui claro? Dica de ouro para quem faz júri. Teve desclassificação, faz primeiro uma tese obrigatória dizendo que é clemência, que pode usar em qualquer júri. Pode usar em qualquer júri. E passa a ser obrigatório a questão de primeiro mais benéfico ser perguntado ao seu cliente. Mas vamos lá, doutora, vamos falar mais de 2 teses. Acho que tem 3 teses aqui rapidinho. Pode passar para a próxima. Eu vou falar a legítima defesa, que todos conhecem, que está capitulada no artigo 25 do Código Penal, que é alguém que se defende, né, usando moderadamente o meio para repelir injusta agressão atual ou iminente contra si ou contra outrem. Lembre-se, legítima defesa de patrimônio, legítima defesa de outra pessoa e legítima defesa própria. Portanto, sempre que tiver uma injusta agressão iminente, eu posso agir em legítima defesa minha ou de outra pessoa. Doutor Sandro, tive uma agressão aqui, corri bem pertinho, dentro do carro, peguei a arma, voltei e atirei. É a legítima defesa? Você pode sustentar. Mas essa saída, ela dá a lacuna de dizer o quê? Que você poderia ter corrido e ir embora do local. Você voltou por opção. Você voltou porque você agiu sobre emoção. Aí pode ser até um homicídio privilegiado. Mas eu trazer a legítima defesa nesse contexto não entraria provavelmente. Certo? Não entraria provavelmente. Do mesmo jeito que, você pode agir também em outra situação. Quando a agressão, ela passa a ser o quê? Imaginária. E aí pode passar, doutora, para a próxima, por favor. Quando ela é imaginária, o que é que se chama quando se defende? Legítima defesa putativa. Eu tenho um desafeto. O cara anda dizendo por aí que vai atirar em mim, que vai me matar. Eu encontro ele no meio do caminho em determinado dia. Estou armado. E ele está só com o quê? Só está com o celular aqui, ó. Ele está com o celular. O celular dele tocou. Mas quando ele me viu, ele bota a mão assim de lado e puxa, ó. E eu estou armado. O que é que eu vou fazer? Eu puxo a pistola e meto bala para cima. Não quero nem saber. Aí depois, quando o cara caiu, o que acontece? Não, ele estava com o celular na mão, ele não estava armado. Mas você imaginou que naquele momento ele estava puxando uma arma e diante das ameaças que você estava passando, diante das promessas de ceifar sua vida que você estava passando, ao ele puxar, você pensava que era uma arma que você foi e agiu anteriormente. Se chama legítima defesa putativa. Certo? É uma visão fantasiosa que ele iria ali lhe agredir e que você agiu de forma antecipada. Legítima defesa, fato real, a outra pessoa está te agredindo e você tem ali aquele embate e na hora você pode agir para se defender, se defende, legítima defesa. Imaginou que a pessoa estava armada e que já vinha ameaça, legítima defesa putativa, tá certo? Portanto, esses 2 tipos de legítima defesa que tem. Tem também algumas outras legítimas defesas que chama que
que, na realidade, não seria nem que chama de legítima defesa, mas que seria o excesso, né? O excesso na legítima defesa, que é quando se acha que os meios que foram utilizados, ele foi desproporcional a determinada situação que você poderia agir com mais cautela. Um exemplo, o cabo está com a faca e você poderia ali se defender dando um tiro ou dois, mas você levou ali naquele momento a emoção e você, mesmo já tendo sido cessada a injusta agressão, escuta isso que eu estou falando aqui, que é altamente relevante. Mesmo tendo cessado a injusta provocação, você continua atirando, certo? Isso se chama o quê? Excesso, responde pelo excesso da legítima defesa. Doutor, mas quer dizer que se eu der 6 tiros numa pessoa, um cliente meu ter dado 6 tiros numa pessoa, 8 tiros, não é mais legítima defesa? Pode ser sim. Se ele comprovar que ele estava atirando até cessar a injusta provocação, ele pode dar 20 tiros e continua sendo legítima defesa. A legítima defesa não está atrelada à quantidade de disparo, e sim à questão da injusta agressão ter sido cessada ou não. Tá bom? E vamos mais uma, doutora, para a gente finalizar e eu ir para uma mensagem final para esses meus queridos e queridas. Tá bom? A clemência que eu falei, a clemência que hoje também vem para fazer história dentro também do tribunal do júri. Por que eu digo que vem para fazer história? Porque é a nova invenção do nosso querido e com muita credibilidade. Olha quem chegou aí, doutor Jade Adrim, esse grande amigo, grande mestre, um grande abraço, amigo. Se puder, abra aí a câmera e participe junto conosco. E aí, doutora? A clemência, doutores, tem feito uma história. E qual é a história? De acordo com o que eu tinha falado, o nosso cheio de credibilidade STF está tirando mais uma vez a soberania dos vereditos, onde os juízes, quando chegavam no terceiro quesito, ele dizia: Vossas Excelências podem absolver por qualquer motivo, por qualquer convicção, não precisa justificar, se é por pena, se é por qualquer coisa. Você pode absolver. E assim os jurados iam e absolviam. E agora o Ministério Público está recorrendo quando não existe a tese da clemência no obrigatório. Veja só. Não existe a tese da clemência no obrigatório e diz que por os jurados ter votado e absolvido no terceiro quesito absolutório, sem ter sido sustentado a tese, os jurados votaram contra as provas dos autos também. E tem recurso e já tem reconhecimento, pasme, nesse sentido. Portanto, para você se garantir, todos os júris você diz que tem clemência. Mas, doutor, não precisa. Clemência não é chegar junto do jurado e ficar dizendo, pelo amor de Deus, absolva meu cliente por pena. Não, ele não fez. Não, clemência, você dizer uma palavra da clemência, dizer assim: senhor jurados, Vossa Excelência, por livre convicção, se achar que o jurado que deve voltar para a família está sentindo falta dele, né, por amor, por convicção religiosa, qualquer motivo, Vossa Excelência pode absolver ele e devolvê-lo ao seio da família. Isso já se criou a clemência. Certo? Por que a clemência é uma tese arriscada? O amigo Augusto aí perguntou. Doutor Augusto, veja, eu vou fazer, e me permita, eu vou fazer aqui uma extensão do que o senhor falou. E depois, se o senhor quiser abrir aí a câmera e o microfone, fica à vontade. Não é que a tese da clemência ela é arriscada. Para mim, e até aceito que discorde, todas as teses elas são arriscadas quando ela não é bem escolhida, quando ela não tem conexão com as provas e quando ela é mal apresentada.
não é uma característica só da clemência, mas é de qualquer tese que ela não tenha conexão com as provas. Ela passa a ser arriscada, certo? O que ocorre às vezes, e talvez o amigo queira falar dessa questão do que é arriscada, seria exatamente essa apresentação da tese da clemência, que muita gente apresenta como se fosse para ter peninha do réu, que ele é o coitadinho, certo? E não é bem assim, não é bem assim. Eu preciso saber quais são as características da tese. E aqui até eu trago, ó, quando absolve o réu é culpado por clemência, ou seja, por pena, sentimento de dó, certo? Mas esse sentimento de dó, eu tenho que traduzir, como eu falei para os jurados. Vossas Excelências hoje não precisa justificar o voto. Mas Vossa Excelência vai entender que dizer assim, não, eu quero devolver ele para a família dele. Eu tenho um sentimento. Eu tenho um sentimento. Ele precisa ter aqui a dignidade dele restituída. Já é clemência. E já é clemência. Tá bom, meus amados? Vou passar uma mensagem final que eu tenho que terminar de ajeitar minha mala para pegar um voo. Tá bom? E eu quero aqui trazer uma mensagem para os amigos. E aí os amigos vão entender de tudo aquilo que a gente tem falado. Eu trago aqui uma mensagem dizendo assim, nunca desista dos seus sonhos. O seu passado não determina o seu futuro. Quem vai determinar o seu futuro é exatamente as escolhas que você vai fazer hoje. São as escolhas de vida que você está fazendo daqui para frente. Quando eu disse lá no início, que eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou filho de seu Brás do Bar e Dona Josilene. Eu sou de uma família humilde no estado de Pernambuco. Sou de uma cidade que não tem uma relevância nacional. Uma cidade de 130 mil habitantes. Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, que eu sou apaixonado. Mas não é o tamanho da minha cidade que me limitou a ser um advogado nacional. Pela misericórdia de Deus, respeitado em todas as tribunas do país. Palestrante nacional e internacional. E quando eu digo isso aqui, eu digo porque eu sei que eu estou falando para muita gente que, como eu, filho de seu Brás do Bar, não tem como pano de fundo tradição jurídica ou familiares que são advogados ou que deixou um legado para você carregar o nome. Mas esse que vos fala para dizer que do mesmo jeito que eu tenho traçado um caminho e tenho caminhado para ter uma advocacia forte e preparada, para fazer a diferença por onde eu passo, você pode fazer também do mesmo jeito, porque não é o seu passado que determina o seu futuro. Não é a cidade que você mora que determina o sucesso que você pode ter mais adiante na sua advocacia. Eu sempre coloco um hino, não sei se vai passar aí, vocês vão ouvir, mas eu peço para passar para o próximo slide. E eu trago esse próximo slide dizendo da seguinte forma para vocês. Aqui não passa, mas aqui passa, doutora. Eu sou do improviso e eu resolvo na hora. Comigo não tem isso, não. Comigo não tem dificuldade. Tribuno faz assim, né? Exatamente. Que é o hino que eu gosto sempre de falar desse momento. Que é esse hino aqui. Que eu quero compartilhar com vocês. Eu falando, vou colocar aqui. O seu passado não determina o seu futuro.
mas que você possa ir muito mais além. Tá chorando porque Sempre tem uma motivação muito clara na sua vida. E cuida de você. Sempre tem essa motivação. E jamais eu quero fechar a noite para quando você colocar a cabeça no travesseiro hoje. Essa palavra no sentido bom. Que você ela vai lhe incomodar. Eu não posso deixar apagar a chama que ele dentro de mim. está cuidando. A chama é a união de 5 palavras. O primeiro é conhecimento, a letra C é o conhecimento. Lembrar de todos os Eu não posso deixar de livramentos que buscar você conhecimento. já pensou. O H da chama é habilidade. Mas Deus falou. Eu preciso pegar o meu conhecimento e transformar em habilidade. Conhecimento e habilidade eu tenho ar. Vou pegar o conhecimento com a minha habilidade, com a atitude. Vou fazer como uma ferramenta que vai trazer diferencial para a minha vida. Quem cuida de você não dorme. O M é a motivação. A união de 2 palavras. Um motivo para a ação. Deus Qual é o mandou motivo todos te os dias que você tem que se levantar que vai acontecer. a fazer o melhor? Deus mandou te falar. A sua família, Vai passar. aos seus filhos. Comecei a arrumar minha mala. Eu tenho um menino de 5 anos, César. Não sei como ele não apareceu aqui ainda. Ele disse, papai, eu quero entrar na mala. Tu viaja demais. Eu preciso isso contigo. Lembrar Tá de disposto onde você veio e aonde que você de pagar pelo chegou. processo. Eu quero todos os E para estar disposto para pagar pelo processo, precisa usar o último A da chama. Ter muito amor por aquilo que você faz. A Bíblia diz que a única coisa que suporta qualquer coisa se chama o amor. O amor suporta a dor, o amor suporta a dificuldade, o amor suporta a injustiça, o amor suporta tudo. Quando eu abri meu primeiro escritório, eu passei dificuldade pela pequena. Que foi acontecer. Ter dinheiro para pagar aluguel, Deus mandou te falar. dinheiro para pagar energia. Tudo vai passar. Eles, pela misericórdia de Deus, eu tenho 3 escritórios, por sinal, eu estou indo para a extensão do Brasil. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te Muita gente que te ama, muita gente que você é exemplo, que não pode Deus parar. mandou te dizer E Deus mandou te dizer nessa que noite que vai acontecer. Deus mandou te Ele mandou te falar tudo vai que tudo vai passar. passar, vai mudar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar Tá aqui, ó, João, que tudo vai César, Liliane, minha esposa. Eu não posso parar por essas pessoas, por seu Braille do Bar, por Dona Josileide, pela minha família. E também jamais eu posso parar por causa de vocês que eu amo e que tenho todo prazer e amor em compartilhar aquilo que eu aprendi. O sistema é feito para você ter mais dívidas. Vem aqui, vou te... Com todos vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe. Doutora Tatiana, com Vossa Excelência. Obrigado. Doutor, o que eu sabia que eu vim aqui para aprender e para sair melhor, mas eu não sabia o quanto. E a aula começou muito boa e terminou melhor ainda. Então, eu queria agradecer não só pela aula de júri, mas sobre a vida. Muitas vezes a gente está desanimado, esperançado e até me emocionei aqui, porque a gente que tem filho, a gente às vezes abre mão de um tempo
porque a gente ama os nossos filhos, mas a gente também ama o nosso trabalho, a gente ama fazer isso que a gente faz. E quando a gente decide fazer algo mais, doutor, a gente precisa abrir mão de muita coisa. E eu acredito que foi especial para todo mundo que está aqui, porque a gente está aqui agora abrindo mão, não sei, de um descanso, talvez de um momento com os filhos, com a esposa, com o marido, não sei, mas todo mundo aqui está abrindo mão de alguma coisa nesse momento para estar aqui. E eu fico muito grata e muito feliz de saber que, de alguma forma, eu posso estar contribuindo com isso e ligando pessoas, né? O doutor Jader esteve aqui na última semana, trouxe uma aula incrível, e hoje eu tive o prazer de conversar com você. Não, ainda não, já lhe conheço pessoalmente de eventos, mas não tive a oportunidade de conversar mais, mas tenho certeza que essa oportunidade vai chegar e agradeço demais. Eu queria pedir agora aqui, vou fechar até aqui, para quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Suba só mais um aí, doutora. Quem não me segue ainda, não precisa não. Só é lá no Instagram, já sabe, tem lá só o QR Code, mas faz. E antes da gente tirar a foto, queria que a doutora permitisse aí, só para a gente ouvir aí, né, o feedback de pelo menos umas 2 pessoas que participaram, o que acharam da aula, né, o que contribuiu, se foi claro. Sempre é importante a gente ouvir os feedbacks no final. Se 1 ou 2 pessoas puder e quiser, né, lógico, aí, externar também o seu feedback, seu sentimento de forma rápida, eu fico muito grato. Por favor, pessoal. Quem se habilita? Se a presidente dos trabalhos, doutora Tatiane, me autorizar, doutor Sandro, eu seria... Claro, aqui é a democracia. Com certeza. Doutor Sandro, eu sou aqui do Rio de Janeiro, conheço o senhor, né, da rede social, enfim, o acompanho como o doutor Neto Gouveia, né, como o doutor Assis, enfim, né, todos os grandes tribunos, né, que estão aí brilhando, né? E eu, assim, fiquei bastante impactado, né? Não seria nem, vamos dizer assim, impactado, porque eu já conheço o seu potencial, né? Mas só quem vive, né, o plenário consegue passar com tanta clareza, né, com tanta certeza. Eu estou com um plenário marcado mais para o final do ano, estou aqui ainda em ebulição, pensando em teses, qual será o caminho, estudando quesitação, e o senhor aqui, nesses poucos minutos, nos deu uma clareza, um norte tão grande, né? E também nos passa essa experiência pessoal que nos falta, né? Que justamente falávamos no início, né? Dessa desagregação em tese da nossa profissão, que muitas das vezes, né, por um caso ou outro, a gente fica meio temeroso em fazer parcerias, isso e aquilo. E o senhor é um exemplo típico que nos mostra, com toda humildade, apesar da sua grandeza, já brilhando, né, em todos os estados da federação, que esse é o caminho, né? Eu tenho uma estrada na advocacia, mas infinitamente menor do que a do senhor em termos de plenário, e isso nos dá um gás muito grande, não é? Porque todos nós temos problemas, né, pessoais, passamos por dificuldades pessoais, né? E ouvir isso, ter a oportunidade que a doutora Tatiane nos deu, né, de estarmos aqui reunidos e o senhor já pronto, preparado novamente para voar para Brasília, quer dizer, já chegou, né, de uma outra viagem e está aqui contribuindo e somando e mostrando realmente, né, assim, o raio-x da sua alma, né, em termos de amor, de nos mostrar realmente,
né, que esse é o caminho. Eu só tenho a agradecer a doutora Tatiane, né, por nos proporcionar esse momento de aproximação e ter essa oportunidade de, nesses poucos minutinhos, poder conhecer o senhor melhor e, quiçá, em outros momentos, poder sentar e conversar com o senhor e com os demais colegas que estão aqui também, obviamente. Digo o senhor que se disponibilizou, né, a essa aula brilhante, né, com tanta clareza. Isso que eu queria passar. Poucos minutos, mas uma assertividade, uma clareza, né, que eu tenho certeza que contribuiu demais para todos nós aqui. Muito obrigado mesmo. Me perdoe por eu ter esticado um pouco mais a emoção que nos fala a alma, né? Ô, doutor Antônio, muito obrigado pelas palavras, né? O Rio de Janeiro é um estado querido, atuo muito no Rio de Janeiro. Hoje, dos 3 estados da federação que eu mais atuo é Rio de Janeiro, São Paulo e o Ceará. E, para mim, ouvir essas palavras, né, do amigo só me faz aumentar a responsabilidade, né? Só me faz aumentar a responsabilidade. Não sei aqui porque saiu, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Sim, doutor. Sim. Estou vendo. Tá, né? Doutor, eu quero também falar, só um pouquinho. Certo, peraí, viu que eu fechei aqui, não sei como foi, agora vai aqui, agora foi, eu acho, viu? Certo, né? Mas aí agradeço demais e com certeza, viu, tem nossas redes sociais aí, estamos sempre aí abertos, e quando me ver aí, eu indo para o Rio de Janeiro, se puder ir, pode ir que será um prazer a gente tomar um café junto, viu? Muito obrigado. Fábia, Joana e depois a Fábia, viu? Certo. Doutor, o pessoal está querendo falar, vamos abrir aqui a fila para ir. Pode falar aí. Pronto. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao doutor Sandro por ter aceito estar aqui com a gente hoje. A academia ela já vem há um ano fazendo essas aulas, né, mais de um ano fazendo essas aulas, e todas as aulas que eu participo são muito importantes. Mas hoje o senhor trouxe a emoção, né? Então, essa emoção de sair de casa todos os dias, deixar os nossos filhos, para quem é mãe, para quem é pai, sabe dessas questões de sentimento, né? Mas é o nosso trabalho, o que a gente escolheu fazer, né? E é o que nos anima todos os dias para continuar fazendo. E a sua aula foi simplesmente sensacional. Como eu falei, eu nunca fiz júri, ainda não fiz júri, né? Mas já consegui uma impronúncia e uma desclassificação na primeira fase. Então, acredito que quando eu fizer algum plenário, eu estarei preparada com as dicas que vêm sendo passadas aqui, né? Tanto na semana passada com o doutor Jader, quanto hoje. Então, complementou ainda mais do que ele veio falando na semana passada. Então, agradecimentos mesmo à academia, a você por ter aceito participar e nos passar tantos aprendizados e tanta emoção como se fosse. Muito obrigada. Muito obrigado, Joana, viu? Muito agradecido pelas suas palavras, e essas palavras só nos traz aí esse compromisso da gente poder a cada dia estudar mais e ter esse prazer e esse desejo de compartilhar com os amigos, viu? Agora a Fábia. Boa noite a todos. Eu quero aqui só expressar aqui um sentimento, né? Eu já entrei já atrasado porque eu estava no município aqui vizinho participando da jornada da advocacia, mas consegui participar de um pedaço, de um bom pedaço. E assim, eu quero estender a minha gratidão à doutora Tatiana por essa oportunidade que vem nos dando da gente aprender. Eu sou iniciante, né? Minha carteirinha ainda está em processo de inscrição, mas eu tenho aprendido muito aqui nesse grupo. Gratidão à doutora Tatiana, e em especial ao doutor Sandro, né, que o pouco que eu participei da aula já aprendi muito. E hoje o senhor foi instrumento do Senhor, porque lá no encontro onde eu estava, soltaram esse louvor e eu já senti que foi Deus falando para mim. E agora a confirmação através das suas palavras, dos seus ensinamentos e também agora através desse louvor. Muito obrigada.
por as dicas e incentivo, porque assim, não é todo mundo que tem essa delicadeza, essa sensibilidade de repassar o que sabe, né? Por isso que na sua carreira você tem muito sucesso. Gratidão a todos e obrigado pelo espaço. Obrigado, doutora, viu? Satisfação, que coisa boa, né? Saber aí que existe uma confirmação na sua vida, né? Através do louvor, das palavras, a gente fica aqui feliz. Esse é um dos intuitos também, né? De dizer que Deus, ele faz além do que imaginamos e pensamos nas nossas vidas. Entendeu? Se alguém quiser ainda dar alguma palavra, pode levantar a mão e eu vou responder aqui algumas coisas, né? Eu agradeço mais uma vez ao doutor Fábio, ao doutor Sandro, perdão, ao doutor Jader, e a Fábia, a Joana, o Antônio Carlos aí pelas suas contribuições, e a todos que estão aqui presentes e que me agradeceram por possibilitar esse momento, mas quem aprende mais sou eu. No final das contas, eu participo aqui de todas as aulas de todo mundo e vou pegando aqui e aprendendo um pouquinho de cada pessoa. Eu diria que modéstia à parte, eu estou 1 ano mais inteligente, porque faz 1 ano que eu converso com gente inteligente e aí eu quero estar perto dessas pessoas para aprender com elas e para me desenvolver. Então, assim, eu estou aprendendo demais e então, eu que agradeço vocês por me fazerem companhia nesse momento. É muito bom estar muito bem acompanhada. Então, muito obrigada por me fazerem companhia. E, Joana, você quer falar ainda? Já fico aqui. Aproveitar. Pode falar, doutora. Então, aproveitar que mês que vem o senhor vai estar aqui em Sobral, né? Sou aqui de Sobral. E aí, mês que vem tem... Eu não ia para esse evento, mas hoje eu fui convencida de que eu preciso estar lá para lhe conhecer pessoalmente, doutor. Então, mês que vem, a gente se encontra lá. Tá bom, viu? Fico muito feliz, viu? Vai ser logo após, eu acho, eu voltar de Portugal, né? Esse ano eu palestro lá em Portugal também, pela misericórdia. Eu vou para o Congresso Intercontinental de Direito Penal, estarei lá, né? E aqui eu deixo um compromisso, doutora Tatiana, vou deixar um compromisso aqui registrado. Ela me convidou para um evento presencial, eu não pude ir porque bateu minha agenda, tinha vários outros eventos. Esse ano ainda eu tenho uns 8 eventos ou mais ainda para ir, doutora, além de uns 10 ou 12 júris ainda até o final do ano, fora os que estão marcando. E a agenda está assim. Para ter ideia, eu chego de Brasília, na terça-feira eu viajo para o interior do Tocantins, tem um júri no interior do Tocantins. Na outra semana eu viajo para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, tem um júri em São José do Rio Preto. Na outra semana estou aí no Ceará, tem um júri dia 2 no início do mês. Depois, na outra semana, tem um júri em Recife, 3 júris em Pernambuco, depois tem o Congresso Brasileiro de Direito Penal, depois tem Sobral, e assim está, né, a correria. E uma das coisas é que no próximo ano eu vou diminuir muito a questão de participação em eventos por causa da minha rotina, por causa de uma série de situações. Mas eu deixo aqui um compromisso que, se a doutora assim me convidar, com certeza irei honrar o convite, será um dos poucos eventos no próximo ano que eu estarei de forma presencial, tá certo? Fico muito grata. Feito, eu lhe disse que não pude ir no anterior, né? Teve algumas outras oportunidades que a gente tentou marcar, mas aqui a nossa agenda realmente hoje tem sido muito apertada e a gente busca atender uns convites, mas nem sempre a gente consegue. Mas eu deixo esse compromisso aqui em público com a doutora, tá certo? Tá certo, doutor. Obrigada, vai ser um prazer recebê-lo. E muito obrigada a todos. O convite aí já fica feito, falta só a gente marcar a data, doutor. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom. Teremos outros momentos para nos reunirmos presencialmente, novamente, encontrar todos vocês. E próxima semana a gente tem aula na quinta-feira, lembrando, próxima semana temos aulas na quinta-feira e temos uma outra aula no final do mês, ainda temos 2 aulas até o final do mês, e próximo mês tem mais, e assim sucessivamente, até quando Deus permitir. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, pela companhia de sempre. Doutor Jada, você quer falar? Nada, só agradecer. Cheguei no finalzinho aqui da aula aqui, mas meu amigo Sandro, a gente já trocou várias ideias, estamos sempre juntos pelo Brasil afora, é uma
Uma gratidão estar perto dessa máquina aí. Tamo junto, viu, Sandro? Parabéns. Ô, amigo, eu vi o seu nome aí, já lhe chamei. Digo, venha para cá participar. Eu já tinha visto o seu nome aí, tinha chamado. É uma satisfação já de ter você aqui comigo, né? Gente que tem aí, né, compartilhado de vários palcos pelo Brasil afora e mostrando aí, né, o quanto é importante estudar e compartilhar conhecimento com aqueles que querem ter um compromisso em fazer uma defesa verdadeira e ter um compromisso com o cliente naquilo que se propõe a fazer, né? Já desses caras e desses amigão aí. Só pegando o gancho nessa fala dele, para deixar aqui uma mensagem final. Pessoal, nós advogados, nós somos uma grande maioria. Nós somos bem maiores do que a magistratura, do que o Ministério Público. Se a gente fosse unido, e não só unido em panelinha, em conversa, unido em conhecimento. A gente, quando vem aqui, eu, Tatiane, Santo, Talvani, todos os criminalistas, todos os tribunos, compartilhar esse conhecimento, a gente tem uma premissa maior, que é a de compartilhar, de dar a vocês a oportunidade que nós não tivemos lá atrás, nós tivemos que correr atrás, não existia o social, pessoas engajadas como a Tatiane aqui na academia. E a outra premissa é, sem nenhum tipo de hipocrisia, é tornar a nossa classe cada vez mais forte, é tornar advogados técnicos combativos, é tornar advogados que peguem o processo desde a delegacia até o plenário, fazendo de forma técnica para a gente alcançar os melhores resultados. E é isso que a academia quer e é isso que todos nós queremos, tá bom? Era só isso, obrigado. Maravilha, Jader. Muito boa. Eu fico muito feliz nessa participação. Tamo junto. Boa noite a todos. Tatiana, boa noite, obrigado a todos. Vou me preparar aqui para... Boa viagem, doutor Sandro. Até a próxima. Viu? Se Deus quiser. Até mais. Um abraço. Tchau.